Mateus capítulo número 8, sentado mesmo como estão, a partir do versículo 5. Tem uma história de fé. A gente está lendo na NVI, Bíblia, nova versão internacional. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. O centurião que demonstra fé e recebe imediatamente de Deus uma vitória. Ele recebeu a vitória porque ele acreditava em Jesus, que era a solução. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 13, toda a igreja. Então disse Jesus ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora. Obrigado, meu Deus, quando lemos a Tua palavra, um testemunho de fé, ó Deus, de um oficial romano, um homem que acreditou plenamente no poder do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Pai querido, essa história tem trazido tanto ensinamento para nossas vidas, Pai. Causou admiração em Jesus Cristo a fé desse homem. E ele chegou a dizer que nem mesmo no meio do povo dele, em Israel, viu tamanha fé. Ó Deus amado, que nesta noite o Senhor esteja nos ajudando a viver pela fé, Deus, e aumentar também a nossa fé, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque vemos aqui, ó Deus, nesse relato, um centurião demonstrando confiança no Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a também termos fé. Pai querido, a Tua palavra nos diz que sem fé é impossível Te agradar, ó Pai. Se alguém entrou aqui, ó Deus, que está enfraquecida a sua fé, ó Deus, a vida espiritual já não anda bem, que seja uma noite de restauração, ó Pai, porque eu creio que o Senhor ainda hoje faz milagre. Tu é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A solução é Jesus Cristo sobre tudo. A solução é Jesus Cristo agora. A solução é Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e eternamente. E eu creio, meu Deus, que nesta noite o Senhor está operando neste lugar também, ó Deus. Acreditamos, ó Deus, pela fé. Usa a minha vida, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, porque eu me sinto tão pequeno, ó Deus, mas me sinto também como um vaso em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, ó Deus. Que o Senhor fale a esse coração que entrou aqui, quem sabe, ó Deus, destituído de fé. Algo que aconteceu na sua vida ou está acontecendo, que tirou, ó Pai, a alegria da salvação. E que seja uma noite de restituição para a glória do Teu nome, ó Pai. Que essa pessoa saia daqui cheio de fé, sabendo, ó Pai, que é o Senhor que opera maravilhas, porque o Senhor está presente. A Tua palavra é quem nos diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. O Senhor está aqui, ó Pai. E da mesma forma que o Senhor se admirou com aquele centurião, que é também, ó Deus, uma admiração em cada vida aqui presente, ó Pai. Que
que crê na tua palavra, que crê nas tuas promessas, que crê, meu Deus, na tua presença em nosso meio. A tua palavra diz: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, somente o Senhor sabe como cada um de nós chegamos até aqui, ó Pai. Então vem tratando, ó Pai, de cada um de nós através da tua palavra. Já ouvimos louvores, confiar no Senhor, orar, quebrantar, tantas mensagens, ó Deus. Agora queremos ouvir, que teu Espírito Santo tenha a falar ao nosso coração. Ajuda-nos a entender a tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amados irmãos, já disse aqui algumas vezes e repito, há um princípio hermenêutico de interpretação bíblica que você não deve evitar o texto porque ele é conhecido. Ainda hoje muitos púlpitos nessa noite, quem sabe, estão pregando no Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há muitos púlpitos que estão falando sobre João 3,16, aliás é um tema no Brasil inteiro, a divisa da nosso tema de missões nacionais, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa mensagem, ela não caduca, é a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. E aqui a gente vê Jesus Cristo no seu ministério terreno, passando por várias situações e se surpreendendo algumas vezes com pessoas que não estavam nem no seu círculo ali, com aquelas pessoas que não estavam ali, quem sabe na oração, ou na igreja, ou seguindo, mas que vinha, observava ele de longe e tinha muita fé. Domingo passado a gente viu aquela mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que não tinha uma religião, ou estava afastada, até porque 12 anos de enfermidade impediu ela participar de cultos públicos e ficar isolada, porque era proibido a lei cerimonial. Mas aquela mulher teve fé e procurou tocar nas vestes de Jesus, não foi nem Jesus, e ali aconteceu um milagre. Nós ouvimos essa palavra, às vezes a gente ouve, mas essa palavra é tão conhecida. O que é que Deus quer produzir? O Espírito Santo na nossa vida, essa fé. Você vai sair daqui hoje de posse de vitória, porque você crê, porque Deus está presente, porque Deus ele está aqui no nosso meio. O homem de branco está passeando no meio da igreja, o homem de branco está aqui se revelando no nosso meio. Ele já disse que no galho seco de uma árvore qualquer, usou a boca do reverendo aqui, Moza, o Criador faz mudança. Você pode dizer, eu não tenho nada, e Deus designou assim, hoje eu te dou vitória, e você sai daqui de posse de vitória. Você não vai sair amanhã, você sai hoje. Amanhã você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas pastor, Deus opera essa hora, Ele opera agora. Ele é a solução agora. Você creia e saia daqui agradecendo de posse de vitória, porque Deus está fazendo um milagre nessa noite aqui. Irmãos, é uma quarta-feira, diferente de todas as outras quartas-feiras. Deus fala como Ele quer, Ele se revela da forma que Ele quer. E é interessante que em Cafarnaum, Jesus Cristo operou tantos sinais. Eu estava lendo no livro de Marcos, e agora Mateus também conta uma história sobre um homem que trabalhava para o governo, para o Império Romano. Era um comandante de uma centúria. Ele comandava 100 homens pelo menos, e era uma autoridade. Era alguém que estava ali passando e via a situação, mas a Bíblia fala de um homem piedoso. Eu gostaria que deixasse esse texto a partir do verso 5, que a gente vai ver algumas características desse homem, porque ele recebeu a vitória, a questão da fé. Porque aquela mulher cananeia recebeu a libertação também de seu filho? Por conta da fé. A fé é muito importante, irmãos, a fé em Deus, e Jesus dá um destaque nessa palavra. Entrando Jesus em Cafarnaum, era muito comum, dirigiu-se a ele uma autoridade, um centurião, e ali pediu ajuda. Irmãos, aqui já tem uma certa humildade desse homem, desse comandante. Eles eram um pessoal, o povo era um funcionário de alto escalão, vamos dizer assim, alguém que trabalhava diretamente. Ele pedia ajuda, já não era muito comum isso. Já via que tratava-se de um homem piedoso. E essa palavra aqui, essa história, mostra muito mais do que essa humildade desse homem, ele pedindo ajuda. E Jesus Cristo sabia quem era aquele homem, tratava-se de autoridade. Quem sabe naquele momento, junto dele vinha todos aqueles guardas que andavam com ele, porque ele era um homem de autoridade. E o texto sagrado conta essa história, a fé que gera milagres.
Esse homem tinha fé, e por conta da sua fé, esse episódio desse centurião romano mostra a natureza, a essência do resultado quando a gente crê. Eu vou hoje para esse culto de quarta-feira, Senhor. Eu vou ouvir a tua palavra, eu vou sair de posse de vitória, porque eu creio. Você está orando. A gente não pode se distrair. Eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor vai operar maravilha, porque o nosso Deus opera maravilha. Você pode dizer, seu irmão, Deus ainda hoje opera maravilha. Diz para teu irmão, você não crê? Ele opera maravilhas. E Jesus está na sua rotina de salvação, de salvar, de ficar atento a tudo que estava acontecendo. É bom a gente ficar esperto. E aqui, meus irmãos, a gente sabe que o poder da palavra de Deus é poderosa. Essa mensagem poderia dizer apenas uma palavra tua. Veja o que foi que esse homem disse. É muita autoridade. Se o Senhor mandar uma palavra, e aqui eu fiquei pensando sobre o poder da palavra. Uma palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 4, verso 39, o vento cessou. Uma palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele comunica a vida e Lázaro ressuscitou. Quando Jesus fala, Ele dá uma ordem, tem que obedecer, irmãos. Uma palavra dele, o impossível acontece, Milka. Deus faz um milagre. Deus, Ele tira o sono de alguém para pensar em você e te dá vitória. Apenas uma palavra do Senhor. E nesta quarta-feira a gente está falando do que Jesus Cristo é a solução. Não é para a semana, não é para o mês, Ele é agora. Quem crê que Deus faz um milagre agora, aqui diga amém, irmão. Amém, glória a Deus. Você está antenado com a palavra, com o culto. Deus, Ele faz o milagre, faz como quer. E aqui, nós nessa introdução, Jesus chegou para aquele homem, um homem que estava há 38 anos, fez: levanta-te, toma teu leite e anda. Ele disse isso. Aconteceu o quê? O homem se levantou. Não importa o tempo que ele estava ali arriado, é pela palavra. Jesus chegou para o cego e fez: recupera a vista. Ele recuperou? Não, recuperou. Jesus diz assim para algum leproso: fica limpo. Ele ficou? Não, ficou limpo. Diante da palavra de Deus, irmãos, qual é a nossa postura? A gente crê ou não? Deus está falando conosco. Olha o que é que esse Jesus estava em Cafarnaum. Veja o verso 6. O verso 6, por gentileza. E ele disse: Senhor, esse homem pediu ajuda. E agora ele está dizendo o que é que se trata. Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. A situação desse servo não era boa. Era um homem piedoso, um homem de posse. Ele tinha empregado na sua casa e ele estava preocupado com o servo dele. É interessante esse texto. Primeiro, a humildade desse homem, e ele agora chega diante do Senhor. É preciso que a gente possa se apropriar da palavra. Esse homem ele mostrou humildade diante do Senhor Jesus Cristo. Era um oficial do rei, era alguém que tinha uma patente, e esse homem não teve nenhuma dificuldade de se humilhar. Irmãos, um dos passos para a gente conseguir a vitória é a humilhação. Aquela mulher pensou: eu não mereço, mas se eu tocar na veste dele eu fico curada. E esse homem, ele estava falando de um servo dele que estava terrivelmente doente. Ele veio pedir por alguém. Não era que ele estava doente, não era um filho, era um servo. Veja adiante o texto que é que fala, versículo 7. A igreja pode ler comigo bem forte, vamos lá? Jesus lhe disse. Em outra tradução diz assim: Jesus disse: eu vou dar saúde. Quem crê que Jesus é a saúde? Eu te dou saúde. Às vezes a gente está assim, sabe, eu te dou saúde. Se tem uma coisa que o mundo está hoje, é enfermo. Hoje é tanto tipo de enfermidade. E Jesus disse para aquele homem: eu vou na tua casa e vou dar saúde. Quem acha que Jesus ia lá? Jesus já deu uma palavra. Se ele disse que vai, ele vai. Se ele disse que vai curar, ele vai. Eu vou e vou curá-lo, viu? Rapaz, Jesus disse que eu vou lá ver ele fazer uma oração. Não, eu vou curá-lo. Você crê que Jesus vai na tua casa e cura? Você crê que Jesus Cristo vai na tua casa, é aquele assunto que está emperrado, ele destrava e começa a andar? É para crer, meu irmão. Então ele disse assim: eu vou. Já tinha dito, mas aquele homem surpreendeu quando Jesus disse que ia na casa de Zaqueu. Zaqueu saiu correndo alegre. Onde foi? Não é verdade? Quando Jesus disse que ia na casa de Jairo, Jairo ficou doidinho. Mas esse homem disse algo que surpreendeu não só Jesus e os discípulos. Olha o que foi que esse homem disse. Ele disse: eu vou lá curá-lo. Versículo 8, presta atenção, 8:8. Diz que esse 8:8 é o ponto textual mais forte dessa passagem. Respondeu o centurião, quando Jesus quer para a casa dele. Veja o que ele respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto.
eu não mereço que tu vá na minha casa, mas o Senhor pode dizer apenas uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, não merece que tu vá na minha casa não, no meu endereço não, uma palavra, e o meu céu vai ficar o quê? Eu vou lá, quando precisa não, o Senhor não precisa não, e eu não sou digno de ser debaixo do meu teto. Quem acha que a casa daquele centurião era fraquinha? Era uma casa bonita, irmão, deve ser uma casa boa, era um homem que tinha posse, mas ele se sentiu um pecador, um lixo. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra daqui, ele está paralítico, ele está doente, ele vai se levantar, vai ficar curado, uma palavra tua só. Disse isso a Jesus, esse homem creu no poder de Deus, e quando Jesus ouviu isso, olha a reação do mestre, a reação, ele ainda falando, vamos lá, que ainda falando, pois eu sou também um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Ele agora fala da sua patente e do seu cargo, vamos dizer assim, da sua formação. Ele tomava conta de uma centúria, era um oficial, e ele disse o seguinte para Jesus: eu digo a um, vai, e ele vai. Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui. Quem foi aqui que serviu o exército brasileiro? Quem foi que serviu? Só um? Tem mais de gente aqui. Agora está um pouco diferente, né? Hoje os soldados estão folgados demais, não sei, com todo respeito, mas eu estou falando de num tempo que pegava mesmo. Hoje o soldado está cabelo grande, ninguém vê soldado careca, está estranho, mas deixa isso quieto. Estou falando num tempo como eu servi. Você passar um oficial, você tem que ficar de pele de longe, você ó. Se ele mandar ficar à vontade, você fica. Mas se ele passar no Senado, você bate continência e fica, ó. Até ele sair, você se senta. Eu estava um dia junto de uma reunião que só tinha oficiais, e terminou o almoço, um bocado de soldados sentados depois do almoço, mas vinha oficial, todo mundo ficou de pé. Aí o cara, vou ter que sair daqui, meu irmão, vem mais aí, porque não pode ficar sentado não, da frente do oficial não. Ele passava e o pessoal. Aí passou um cabo, não, cabo não vou. O cabo pegou o cabo, epa, de pé. Vocês querem ficar de pé ou quer ir preso? Um cabo, viu? Estou desmerecendo o cabo, não, porque o cabo é uma autoridade. Todo mundo ficou de pé, ainda me lembro dele, Cabo Carlos, nunca mais, eu vou esquecer o nome desse cabo. A turma ficou pegando o ar, mas não disse nada à frente não, porque era uma autoridade. Eu estou falando de 82, irmãos, 83. Queridos irmãos, e aqui está falando de um oficial romano, uma grande autoridade. Eu digo ao soldado, vá, e ele vai. Eu digo a outro, venha, e ele vem. E eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Tinha um tenente na minha época, faz tempo, né? Tenente Goulart, era vibrador demais. Esse tenente era paraquedista, era não sei o quê, morava lá, era laranjeira, ele nem para casa ia. Pense no tenente, viu? Aí ele veio, guerreiro, era o negócio dele ali, Bernardo, cadê sua corneta? Que eu era corneteiro. Aí eu aqui, ele fez, toque aí, tem muito aluno folgado ali. Eu começava a tocar, os alunos ficavam de pé, e aquela agonia, ele veio, vamos andando comigo aí que tem aluno sentado, os oficiais, toca aí, eu tocava e ficava de pé. Aí os oficiais, ô Bernardo, guarda essa corneta, Bernardo, esconde essa coisa, esse homem está atormentando a gente. A ordem de um tenente, cala a boca, e tinha que obedecer. Presta atenção, que ele disse, eu digo a seu meu servo, faça isso, e ele faz, autoridade. E esse homem estava explicando, aí, gente, o que é que ele quer dizer com isso, hein? Vamos lá? Versículo número 10. A igreja pode ler comigo, por favor, leiam comigo. Ao ouvir isso, nem Israel. Olha, quando ele fala Israel, ele ali é Deus. Ele está falando, nem no meu povo eu encontrei uma fé desse tamanho. Eu não sei se ele aí inclui Abraão. Não encontrei gente com essa fé. E quando ele disse isso, Jesus fez um comentário. Chegou agora da ordem, né? Será que aconteceu? Quem acha que o céu ficou bom? Vê o que aconteceu no versículo 11. Quem crê em oração à distância, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está aqui, ora por alguém do outro lado e Deus resolve, viu? Você está aqui e ora por alguém que está tão distante, onde for, lá em São Paulo, onde for, Deus resolve. Deus atende. Eu digo, versículo de número, eu digo a vocês, muitos virão do Oriente,
do ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vamos lá, 12. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá, isso é muito forte, Jesus está dizendo, aqueles que dividem de igreja, aqueles que dizem que é do reino, mas não tem uma vida de humildade, arrogância e tantas outras coisas, não vão entrar, vão ficar fora, vão ser lançados. Conhece, lembra de João, quando João disse assim, veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Irmãos, sabe o que é que eu imagino? Que nós, povo de Deus, deve ser muito mais quebrantado. Deus está falando conosco, sabe, irmão? Precisamos ter mais fé, confiança no Senhor. E aqui eu fiquei pensando, irmão, que as pessoas, o medo, né? O medo de passar fome, o medo de não pagar, não fazer a compra no final do mês, o medo do próximo ano, o medo de perder a casa, o medo de perder o carro. É o medo, acabou a fé, parece que não tem mais fé. As pessoas andam assustadas. Olha, sabe o que é que o salmista diz? Eu fui moço, hoje eu estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. É uma porta que se fecha aqui, Deus abre porta ali, mas Deus tem negócio contigo, as coisas vão funcionar, porque Deus, Ele dá. Deus é dono de todas as coisas. Uma certa vez cobraram imposto a Jesus Cristo, eu me lembro dessa passagem com admiração também. Jesus disse, ó Pedro, vai pegar um peixe ali, tu pegar o peixe com anzol, tu pega um peixe, fisga um peixe lá, aí tu pega esse peixe, abre a barriga dele e tira a moeda para mim e paga o imposto da gente. Isso é Jesus, irmão. Jesus vai criar a situação que você nem imagina, mas vai te dar vitória. Agora você tem que estar no pé, tem que crer nas promessas do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso, irmão. É Deus que faz. Você não merece, nem eu. Não fica achando que você é bonzinho, eu sou bonzinho. Bom só tem um, bom é Deus. A gente às vezes está se achando num pedestal tão grande, começa a descer, sabe, barão? Começa a descer, porque só Deus é que usa de misericórdia comigo e para você. Então aqui, quando eu vejo esse texto, é preciso que hajamos segundo a palavra do Senhor. E aqui eu me lembro daquela pescaria que Pedro disse assim, não tem peixe no mar, mas porque tu manda eu vou lançar a rede. E quando lançou a rede, o peixe veio. Tudo o que os discípulos fizerem de acordo com o testemunho, com a obediência à palavra do Senhor. Irmão, tem um segredo na vida minha, na sua, na vida do crente, é a obediência. Sabe, irmão, isso se aplica a mim, se aplica a você. A Bíblia diz, se tu quiseres e me ouvir, tu vai comer o melhor. Se tu quiseres e me ouvir, eu vou te ajudar. É aqui na teologia da prosperidade, não é Bíblia que a Bíblia está falando. A gente passa por luta, passa, leva a queda, leva. Mas a Bíblia diz, uns levantam, uns tropeçam e caem, mas nós não levantamos. O crente não permanece, ele se levanta e está de pé. Quem crê nessa palavra, diga amém, irmão. É Deus que levanta. Eu posso até estar caído, mas Deus pode me levantar. Queridos irmãos, essa mensagem toca o meu coração. Aquele episódio, eu sempre lembro, eu estava falando com o irmão hoje, irmão Paulo, está ali, Paulo, exatamente, Paulo, a gente estava conversando depois da oração, a gente lembra daquele episódio dos 10 leprosos, que está lá em Lucas. Tudo o que eles fizeram foi tão simples, só obedeceram, te apresenta ao sacerdote, e num caminho, o que aconteceu? Ficaram curados. À medida que iam ficando pelo caminho, receberam a cura. Porque a ordem foi dada para Jesus, não é o sacerdote que cura não é pastor não, nem pense, quem cura é Jeová, irmão. Quem cura é o pastor que tem um P bem grande, o P maiúsculo, é ele, é o pastor de Israel, é o pastor Jesus Cristo, ele que cura, a gente ora e depende dele. E aqui eu achei interessante, porque a palavra tem que nos levar à ação, ela processa em nós a disposição, ela nos leva o desejo de agir. Hoje pela tarde a gente está falando cultura espiritual, aqui no Salmo de número 27, quando o salmista diz, uma coisa eu pedirei ao Senhor, quero pedir uma coisa ao Senhor, e pedirei e a buscarei, está lá no Salmo 27, parece que é o versículo 4, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, porque a gente pede, mas não busca. Está compreendendo? Até pede, mas fica, Jesus vai bater na porta, vai meu servo, eu vou te dar um emprego, tu tem que ralar, irmão. Oxe, eu não estou atendendo com essa geração não, eu quero passar, tu tem que estudar, irmão, e muito. Ou tu pensa que o anjo vai pegar, Deus é injusto se fizer isso, você tem que estudar e pedir a Deus, é isso que tu quer para a minha vida, senão vai ficar padecendo, tem que insistir, tem que perseverar, agora tem que fazer a parte. Não faz a nossa conversa hoje assim, Paulo? Que muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo que a gente pode fazer.
Ele chegou lá em Lázaro, todo mundo chorando, falando, não disse a vocês, se vocês crerem, tiver fé, vai ver minha glória. Senhor, 4 dias, está cheirando, onde foi que enterraram? Olha como ele amava, e Jesus, vamos lá. Aí Jesus chega lá, foi aqui que enterraram, foi, tira a pedra agora. Jesus não quer dar espetáculo nem show não, tira a pedra, você pode fazer, faça. Aí quando tiraram a pedra, disse, agora eu vou fazer o que ninguém pode fazer aqui. Irmão, não fique querendo que Deus faça, Deus vai me aprovar, Senhor, a ti tem não sei, qual é a letra certa? Jesus não gosta dessas coisas não, irmão. Ele quer que você estude, jovem. Aí o pessoal, para estudar, senão não vai conseguir não, vai ficar marcando passo. A vida toda, tem que estudar, tem que se dedicar. Essa palavra aqui nos ajuda a compreender, porque uma certa vez eu ouvi um professor que dizia, todo mundo conhece, deve conhecer esse professor, já uns mais antigos em Camaragibe, chamado Hilo Jorge. Foi meu professor, tinha um cursinho chamado Só Cuca. Alguém lembra? Alguém aqui lembra? Aqui um outro lembra. Pronto, Só Cuca. Ok. E eu fazia um pré-vestibular com ele lá, Só Cuca. E ele falava, né? Ele disse assim, olha, eu não acredito muito em Deus. Não acredito em Deus, não. Já em Jesus eu acredito. Jesus tem uma história, tem antes e depois de Cristo, mas Deus, eu não consigo conceber. Matematicamente eu não consigo entender Deus. E começou a falar para o pessoal. Mas se ele existe, deve existir uma força. Será injusto passar alguns de vocês que diz que é crente sem estudar, só porque está aqui no cursinho. Tem gente estudando. Eu acredito que se ele existe e é justo, ele vai ajudar quem está trabalhando, quem está fazendo. E tem gente que quer que caia do céu. Guarda essa palavra para você nessa noite, tá? Começa a te preparar melhor, começa a buscar, porque Deus quer te dar vitória. Olha, eu tenho um homem, se ele chegou àquela liderança como comandante sem homem, não foi de todo jeito não, ele deve ter feito muita coisa. E eu digo para um, faça isso, ele faz aquilo, ele faz. Aí Jesus disse assim, opa, a palavra nos leva à ação. Repita comigo, a palavra nos leva à ação. Não adianta você dizer que tem fé, que você não sai do lugar, que você ama a Deus, você não faz nada na igreja, que você não está trabalhando, você não está ofertando, você não está usando a fé. Eu creio na Bíblia, mas você não crê no dízimo, que é um método que Deus usa também para fazer a obra dele. Uma série de coisas que a gente diz que crê e na prática a gente não está fazendo. Então eu quero concluir. Jesus Cristo, ele é a solução agora para a minha vida e para a tua. É preciso que creamos na palavra. Parece tão simples, né? Mas isso o tempo todo é preciso que a gente acredite na palavra, porque Deus não vai operar no incrédulo. A incredulidade é um mal. Jesus só teve uma conversa muito séria com Tiago. Com Tiago não, com Tomé. Tomé disse assim, eu só acredito se eu ver. Rapaz, a gente viu Jesus, e ele disse, não vi não acredito. Acredite, viu? Aí Jesus marcou 8 dias com ele depois, no mesmo lugar. Aí disse, Tomé, coloca a tua mão aqui, a mão furada. Quem crê que o homem da mão furada, ele faz teste? Você crê que ele faz teste? Pois ele vai fazer, está fazendo, faz comigo e com você. Quando eu fazia discipulado dos pastores, eu disse, Deus está fazendo um teste com a gente nem percebe. E está muitas vezes esboçando muita sabedoria. Seja mais humilde. Coloque isso na tua cabeça, na minha também. Seja mais humilde. Porque é na humildade que Deus vai operar maravilha na minha vida e na tua vida também. Coloca a tua mão aqui, teu dedo. Olha aqui no meu lado. Tu lembra, sai com uma lança. Aí lá, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus, é bonitinho você crê porque você viu. Aí ele fala para a igreja de hoje, para a EBT, bem-aventurados os que não viram e creram que eu fiz isso na vida do centurião. Deus faz isso na minha vida e na tua também. Essa palavra é de Deus que foi ministrada nessa noite. Deus pode atender a oração à distância e fazer um milagre na minha e na tua vida também. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. E finalmente, quando Jesus se dispôs e se prontificou a ir fazer a cura, aquele centurião teve essa atitude que chamou a atenção de Jesus. O que é que a gente está fazendo que está chamando a atenção de Jesus? Dormindo muito. Isso chama a atenção de Jesus? Estou dormindo muito. Direto no celular, tic. Até meu irmão, é um tique nervoso, é um vício já. Só quem não nota é a pessoa, porque o viciado não nota que é viciado não. Vai para todo canto, esquece a mulher, mas não esquece o celular. Esquece o marido, mas não esquece o celular. Porque é viciado, e todo mundo vê isso. Só a pessoa que não vê, esquece a Bíblia, mas não esquece o celular. Só vai ser ruim quando o celular der um pane, né? Mas eu vou dizer uma coisa a você.
o que o texto fala aqui. É preciso que a gente creia. Quando Jesus disse que ia lá, ele fez: não vá não, não precisa, mande uma palavra, que lá o meu servo vai ficar curado. A hora chegou. E o que foi que resultou está no versículo 13. Bota aí o versículo 13, por favor, varão, que é o último versículo, e a gente vai concluir. E Jesus disse ao centurião. Jesus gostou desse camarada, ele falou com ele agora. Olha o que ele falou: vá como você creu. Vá como você creu, assim acontecerá. Quem crê aqui, sei o que você está pedindo, que Deus vai fazer. Então vai ser da forma que você está acreditando. Vai ser da forma, se você crê, porque Deus olha o nosso coração. Eu sei que talvez alguém olha, né, e não acredita, mas eu creio. Durante eu estava conversando com o irmão, pela misericórdia de Deus, 1994 eu cheguei aqui, nessa congregação. Eu queria chamar Tereza e Nelson aqui. Tereza e Nelson também, pode vir os dois. 1994 eu cheguei aqui. Para o ano 2024, se Deus permitir, 30 anos que eu estou aqui. 30. Talvez, quem tem aqui 30 ou menos de 30 anos, fica de pé. Tem 30. 30 anos, fica de pé, por favor. Você tem menos de 30 ou 30, fica de pé. Entendeu? Menos de 30 ou até 30. Por favor, está entendendo? Vou repetir de novo. Você tem menos de 30, até 30, fica de pé. Pronto, quando eu estava aqui pregando como eu estou, vocês nem existiam. Pode sentar. Ouve o reverendo aqui, viu? Por que Tereza está aqui? Não é porque ela é da casinha, não. Não vou trazer isso, não, né? É porque eu já está completando quantos anos de casado, Nelson? 42. Eu sei que você tenha esqueceu não. Mais alguém está aniversariando no casamento hoje? Hoje. Tem mais alguém hoje? Gilton levantou? Você não casou ainda não. Tereza. Vamos lá. Todo mundo de pé. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Felicidade, muitos anos de vida. Ó. E ora a Jesus. Eu vou contar uma história que só acontece no matinal. Eu sei que muita gente vem no matinal e não vai saber nunca. Hoje ele estava aqui, agradecer. Nelson saiu com uma teoria que eu nunca vi sobre casamento. Ele disse que existe o positivo e o negativo, foi isso? Disse que positivo não pode, nem negativo tem que ter. Ele quis falar que tem que ter uma, sei lá, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Uma hora a mulher cede, outra hora o homem cede, senão não anda junto, não. Agora aconteceu uma coisa, eu vou contar, viu? Dia do casamento. Tereza chegou lá, cadê Nelson? Quem foi que atrasou? Ele. Cadê o noivo? E a noiva lá esperando lá no altar, e Nelson, ó. Até hoje Nelson tem paciência, demora, né, Tereza? 40 minutos de atraso. Mas chegou, não chegou, Nelson? E foi revelação essa mulher, não foi, Nelson? Uma revelação. Nelson tem fé, meu irmão. Então agradecemos a Deus pela vida da diácono Tereza, né? Quem vai falar hoje é você ou Nelson? É Tereza, né? Melhor, né? Tereza, quer agradecer? Graça e paz, igreja. Eu quero agradecer a Deus pelo marido que Ele me deu, né? Eu confesso que eu não casei novinha como Silvinha, eu casei com 28 anos, já ia fazer 29, né? Mas eu sei que esse foi Deus que me deu, que mandou para mim, né? Até o irmão Antônio estava falando comigo, deu entrada, dizendo assim: irmã, que parada de ônibus abençoada, porque a gente se conheceu numa parada de ônibus, na chuva. E tudo começou por causa de uma sombrinha. Porque ele não tinha sombrinha, eu chamei para minha sombrinha e por aí a gente começou.
E hoje eu agradeço a meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida dele, né? Ele era desviado e depois que, com 12 anos de casado, eu me converti e 2 anos depois ele voltou, né? Até hoje. Aí depois que ele chegou atrasado, tu pegasse ele e falasse com ele depois? Não, normal, né? Até hoje ele é paciente, né, Nelson? Paciente. Mas não vamos entregar, não deixa isso quieto, né? Porque não podia espantar, né? Não podia reclamar para não espantar. Mas depois que conheceu, aí... Veja aí como é as coisas, viu? Mas vamos agradecer, né? Por esse culto, pela fé, né? Que nos ensina, que nos faz crescer. O Ministério Aliança, né? Agradece a Deus, eu tenho certeza, pela vida do casal. E eu gostaria que a igreja estendesse a mão, porque Tereza tem uns pedidos a Deus para feito sobre os filhos dela. E ela tem pedido a Deus que ela quer ver, ela tem fé. Você tem fé, né, Tereza? Vai ver. Eu quero ver, eu quero participar dessa vitória, né? Eu não quero que quando isso acontecer, alguém diga, se a mãe estivesse aqui, ela estava vendo. Não, eu quero estar aqui para participar e assistir. Ela quer citar o Salmo de número 27, 13. Eu creio que verei a bondade de Deus aqui na terra do vivente. Acaba com esse negócio que não vai ter vitória aqui só no céu. Tem aqui, Deus dá vitória ao seu povo aqui. Amém? Pode estender as mãos aqui, irmãos. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esse culto tão maravilhoso, pelos louvores, pela participação, meu Deus. Quero te agradecer pela vida de cada levita, o teu povo, ó Deus, que tem feito a tua obra, Deus. Quero te agradecer, meu Deus, porque nesta noite ouvimos a palavra sobre fé, ó Deus. Apenas uma palavra, ó Deus, que o Senhor mandou, aquele servo ficou curado. Pela fé, ó Deus, pela fé do centurião. Aquele menino, aquele servo, nem conhecia, nem viu Jesus, mas alguém intercedeu por ele. Como é importante a intercessão, ó Pai. E ali ele foi curado para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, também pelo testemunho de Nelson, Tereza, 42 anos de caminhada juntos, ó Pai. E o Senhor tem sustentado, ó Pai. Ela tem colocado em tuas mãos seus filhos, na certeza, ela tem fé. Tanto ela como o diácono Nelson tem fé que vai ver os filhos te servindo, ó Pai, louvando e glorificando teu santo nome, porque para o Senhor nada é impossível. Meu Deus, faz um milagre, ó Pai, em cada família aqui também, ó Deus, que sofre com essa situação, ó Pai. Filhos desviados, o Senhor pode ir de encontro, ó Pai, vem abençoando a família. E eu creio, meu Deus, que nessa hora tem alguém fazendo oração à distância, lembrando de alguém que está afastado, porque para o Senhor nada é impossível, ó Pai. Agora leva-nos em paz para nossos lares, ó Pai. Aumenta a nossa fé em Ti, ó Pai, e que cada dia possamos crer para ver a Tua glória. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?